Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, né? Às vezes a gente ouve falar de Malaquias, a gente sempre associa Malaquias a dízimos e ofertas, né? Só que Malaquias tem outras coisas além de dízimos e ofertas. E eu quero trazer uma palavra hoje, eu quero falar sobre a importância do relacionamento dos pais e filhos. Eu quero falar hoje sobre pais e filhos, como isso está atrelado à nossa vida espiritual, como isso está atrelado, esse é um assunto tão sério, que ele está atrelado à vinda do Senhor. E eu quero entrar nisso nessa noite. E aqui no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1, fala assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então hoje eu quero falar sobre o relacionamento dos pais, dos filhos, a importância disso. E eu quero trazer um contexto da importância disso para a nossa fé, para a importância que o Senhor dá para isso. Porque quando a gente fala de família, pais e filhos, é algo que não tem como desvincular da minha fé. A família, ela está totalmente atrelada à nossa fé. A família, ela está totalmente atrelada, vinculada ao nosso relacionamento com Deus. O casamento, a forma como me relaciono com o esposo, a forma como me relaciono com a esposa, né? A forma como me relaciono com os meus filhos, está totalmente atrelado à minha vida com Deus. Só que essa passagem que a gente leu aqui em Malaquias, capítulo 4, antes de chegar na questão do profeta Elias, né, em que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. Antes que aconteça o dia do Senhor, a Bíblia fala que Deus enviará o profeta Elias. E o profeta Elias tem como propósito, né, fazer com que o coração dos pais se convertam aos seus filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Porque se isso não acontecer, Deus vem e fere a terra. Deus vem e traz maldição sobre a terra. E aí eu quero entrar primeiramente nessa questão do dia do Senhor, porque a Bíblia, ela fala muito sobre o dia do Senhor. Você vê a Bíblia falando muito sobre o dia do Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? E toda vez que você vê a Bíblia falando sobre o dia do Senhor, você sempre vai ver a Bíblia falando que vai ser um dia de ira, que vai ser um dia terrível, que vai ser um dia de juízo, que vai ser um dia que vai ter nuvens, escuridão, né? A Bíblia normalmente sempre associa o dia do Senhor a coisas terríveis. Só que a gente ouve falar muitas coisas, principalmente, na verdade existem muitas linhas, né, escatológicas, e a gente sempre ouve um grupo falando uma coisa, outro grupo falando outra coisa. E quando a gente fala do dia do Senhor, e eu por muito tempo também já vi isso,
Toda vez que eu lia na Bíblia sobre o dia do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eu sempre atribuí o dia do Senhor em relação à segunda vinda do Senhor. Toda vez que eu li o dia do Senhor, eu falava, caraca, é a vinda do Senhor, Jesus está voltando, né? E só que quando a Bíblia ela fala sobre o dia do Senhor, nem sempre o dia do Senhor ele vai estar atribuído à segunda vinda de Jesus. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, está sentado à direita do Pai e deixou a promessa que vai voltar. Só que toda vez que a gente lê, quando a gente lê na Bíblia sobre o dia do Senhor, nem sempre o dia do Senhor vai estar atribuído à sua segunda vinda. Só que existem sim algumas passagens no Novo Testamento, se você for ler primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, se você for ler segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, se você for ler primeira carta de Pedro, capítulo 3, você vai ver que tanto Paulo como Pedro, eles falam do dia do Senhor. E quando Paulo e Pedro ali falam sobre o dia do Senhor, aí sim, nas suas cartas, ali a segunda vinda, o dia do Senhor está atribuído à segunda vinda. Só que existem outras passagens na Bíblia que falam sobre o dia do Senhor. Você vai ver em Sofonias, você vai ver em Malaquias, você vai ver em Jeremias, você vai ver em Isaías. E nem sempre, quando você vê nesses livros falando do dia do Senhor, está se referindo à segunda vinda. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver que no passado já existiram muitos dias do Senhor. Muitos dias do Senhor já aconteceram na terra. Porque o dia do Senhor é quando Deus ele vem com juízo sobre uma nação ou cultura. Amém? Existem dias do Senhor que Deus prometeu na antiguidade, que já aconteceram. Você vai ver muito, se você for ler Sofonias, né? Que é um livro que normalmente a maioria dos irmãos não leem, né? Se você for ler Sofonias, se você for ler Jeremias, muitas vezes falando do dia do Senhor, contra os babilônios, contra Egito, contra o próprio Israel, porque toda vez que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, é o dia que Deus vai trazer juízo sobre uma nação ou sobre uma cultura. Existe sim o dia do Senhor, que vai ser quando Jesus voltar, a sua segunda vinda, mas existem muitos dias do Senhor que já aconteceram. E aí a gente precisa estudar as Escrituras para conhecer o contexto histórico, né, o contexto profético, se já aconteceu aquilo que foi liberado. Só que a gente leu aqui em Malaquias que antes do grande e temível dia do Senhor, Deus enviará o profeta Elias. E eu estive pensando sobre isso, porque quem profetizou foi Malaquias. E se você for ver a época que o profeta profetizou, o profeta Malaquias, ele profetizou na época de Neemias e Esdras. E essa época era a época que o povo de Israel estava saindo do exílio da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e estava iniciando a reconstrução de Jerusalém, né? Estava iniciando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Malaquias, ele profetizou na época de Neemias e Esdras, que era um período de reconstrução. Só que aí, se você for ver, estudar, você vai ver que Elias, o profeta Elias, ele profetizou muitos anos antes de Malaquias. E aí você para pensar, será que Deus está mexendo alguma coisa? Porque o profeta Malaquias profetizou que antes do grande e temível dia do Senhor, Deus enviará o profeta Elias. Pô, mas só que Elias, o Senhor levou Elias. Elias viveu anos antes, Elias já profetizou. Como é que Deus vai enviar o profeta Elias, se ele tomou o profeta Elias para si? E quando a gente fala sobre o profeta Elias, a gente tem duas grandes figuras no Antigo Testamento, que é Moisés e Elias.
E Moisés, toda vez que você vê Moisés está atribuído à lei. Moisés é a figura da lei. E quando você vê Elias é a figura dos profetas. É a referência dos profetas. É a referência do espírito profético. É a referência da unção profética. Então, toda vez que o profeta Elias, quando a Bíblia está falando aqui, olha, quando Deus fala, antes do grande e temível dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. E quando Deus está falando que Ele vai enviar o profeta Elias, a Bíblia está falando do espírito profético de Elias, da unção profética de Elias, da unção que estava sobre Elias e que era específica. E a unção profética de Elias tem como objetivo trazer conversão, tem como objetivo trazer alinhamento, tem como objetivo trazer ordem. É só você, se você for estudar a Bíblia e você for ver como agiu o profeta Elias na terra, né? A gente sempre fala da viúva, que Elias foi alimentado, né, por corvos. Foi corvo? Acho que foi corvos, né? Se estiver errado, me corrija, foi corvos, né? Só que o ápice do ministério de Elias foi quando ele sobe o monte, reconstrói o altar do Senhor, e através da sua unção, através do seu ministério, ele faz com que uma nação inteira se volte para o Senhor. Uma nação inteira que estava desviada, uma nação inteira que estava corrompida, uma nação inteira que estava fundada na idolatria, através da unção do Senhor que estava sobre a vida dele, uma nação inteira voltou seu coração para Deus e declarou: só o Senhor é Deus. Amém. Então, o espírito profético, a unção profética, tem como objetivo trazer conversão, fazer com que os corações se voltem para Deus. Aleluia. E aí, e o que eu acho, e o que me mais chamou a atenção é que muitas vezes, quando a gente fala do espírito profético, da unção profética, do profético, né? Antes que venha o grande e temível dia do Senhor, o Senhor enviará o profeta Elias. E qual é o propósito do profeta Elias? É fazer com que o coração dos pais se convertam aos seus filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Porque se isso não acontecer, Deus vem e traz juízo. E aí eu compreendi que toda família desajustada, desalinhada, desequilibrada, corrompida, negligente, pode trazer juízo e maldição da parte do Senhor. Meu Deus. E eu aprendi que o profético, antes de tudo, é para minha casa e não para a igreja do Senhor. A unção profética, ela tem como propósito, destino, alinhar, converter, gerar conversões, trazer alinhamento. Só que muitas vezes a gente olha isso para a igreja, ou a gente olha isso para as pessoas, né? Ah, Deus vai alinhar o seu povo, Deus vai alinhar a sua igreja, né? E sim, Deus quer alinhar o seu povo, Deus quer alinhar a sua igreja. Só que antes disso, Deus quer alinhar as nossas casas. Antes disso, o Senhor, Ele quer alinhar o coração dos pais em relação aos seus filhos e o coração dos filhos em relação aos seus pais. A unção profética, como propósito de início, ela tem como foco a minha e a sua casa. Porque o que adianta a igreja está alinhada, as pessoas estarem alinhadas e a minha casa está desalinhada? O que adianta as pessoas estarem ajustadas e o meu casamento está desajustado? O que adianta eu me importar tanto com os outros e os meus filhos estão perdidos? Então o Senhor, Ele quer nos despertar essa noite.
Ele quer despertar o nosso espírito nessa noite. Ele quer despertar a nossa vida nessa noite. Porque muitos dias do Senhor aconteceram onde Deus trouxe juízo, onde Deus trouxe, sabe, juízo sobre uma nação, sobre uma cultura. Mas existe o dia do Senhor que Yeshua HaMashiach voltará. E como Ele encontrará a nossa casa? Às vezes a gente tem uma visão muito pequena daquilo que Deus Ele tem para nós. Se você for estudar, se você for ler a Bíblia, se você for ler história, você vai ver que sempre antes de grandes manifestações da parte do Senhor, Deus sempre enviou na frente a unção profética. Porque a unção profética vem para preparar, vem para alinhar aquilo que está desalinhado. E a gente vê isso no próprio profeta João Batista, e eu quero que você abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 11. Repete comigo: Yeshua vem. Yeshua vem. Ele vem. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser daqui 1000 anos, pode ser daqui 10.000 anos, mas Ele vem. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 11. Aleluia. E fala assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? A gente vê aqui João Batista, um profeta. Jesus estava para aparecer, Jesus estava para se revelar. Sua primeira vinda, o Verbo encarnou, se fez carne. Só que antes da aparição do Senhor, da manifestação do Senhor, Deus levanta um profeta, João Batista. E o anjo fala para Zacarias, seu pai: olha, ele será grande, e ele vai adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias. Ele vai no espírito profético e na unção profética de Elias. E qual é o principal propósito? Fazer com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. Fazer com que os desobedientes se tornem justos. E preparar e habilitar um povo para o Senhor. Então, a unção profética, o espírito profético, sabe? E eu creio que existe uma unção específica para estes dias que nós estamos vivendo. Uma unção profética para estes dias que estamos vivendo, principalmente numa guerra ideológica que nós estamos vivendo em nossa nação, principalmente numa guerra ideológica, né, que a gente está vivendo nesses dias, aonde o mundo prega uma mensagem, aonde as famílias estão desajustadas, aonde as famílias estão desalinhadas. Existe uma unção
Deus quer levantar homens e mulheres, sabe, com uma unção profética, para fazer com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. E a gente, como igreja, precisamos entender aquilo que o Senhor Ele está falando. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor Ele está movendo. Porque o profético não é para 4 paredes apenas. O profético é principalmente para mim e para sua casa. Sim, é verdade, aleluia. E eu também não estou dizendo que muitas atitudes que os nossos familiares tomam é culpa nossa, não. Cada um tem a sua decisão e escolha. Porém, o profético está dentro de nós. Existe uma unção, sabe, sobre nós. Aleluia. E nós precisamos ser profetas dentro dos nossos lares. Nós precisamos ser profetas dentro das nossas casas. Nós precisamos ser profetas em nosso casamento. Nós precisamos ser profetas sobre a vida dos nossos filhos. Aleluia. Sim, Deus. Porque o que adianta tá tudo certo, tá tudo direitinho e a minha família está desajustada. E aí você pensa, caramba. Aí se você olhar pela Bíblia, Jesus estava para se manifestar e era a primeira manifestação dele, e ele estava vindo não para reinar, ele estava vindo para morrer, e mesmo assim era necessário um alinhamento do povo, um alinhamento nas casas, um alinhamento na família. Por quê? Porque Jesus está para se manifestar. E aí imagine agora, Jesus está para voltar. Só que agora ele não vem para morrer, ele vem para reinar e vem para julgar. E como ele encontrará a nossa casa? Como ele encontrará a nossa vida? É tempo, igreja, de nós despertarmos. É tempo de resgatar os princípios familiares. É tempo de resgatar os valores familiares. Deus criou homem e mulher e ponto. Deus criou macho e fêmea e ponto. Não existe casamento de homem e homem, não existe casamento de mulher e mulher. Deus criou homem e mulher e ponto. E como igreja, se nós não nos posicionarmos para isso, o Senhor virá, e Ele virá como um ladrão à noite. E como Ele encontrará a nossa casa? Eu sempre lembro do profeta Isaías. Deus fala para Isaías, vai lá no rei Ezequias e fala para ele, coloca a tua casa em ordem. E aí a gente pensa, mas que casa é essa? Aí a gente olha às vezes só para a minha vida. É só minha vida espiritual, né? É só minha vida de oração. É só minha vida de intercessão. É só minha vida de adoração. É só o meu chamado apostólico. É só o meu chamado profético. É só o meu chamado pastoral. E como é que estão meus filhos? Como é que estão seus filhos? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento? Está dando destino para os seus filhos? Está dando propósito para os seus filhos? O que adianta? Um povo ajustado, pessoas ajustadas e a minha família desajustada. Quando Jesus voltar, quando Jesus vier, como Ele encontrará a minha casa? Quando Jesus voltar, quando Ele vier, como Ele encontrará a minha família? E a guerra que a gente vai viver, principalmente nesse século, nesse ano e nos próximos anos, é uma guerra pela família. É uma guerra onde não é guerra, pelo menos aqui no Brasil, não acredito nisso, de bomba, arma para lá, arma para cá. Não, a nossa guerra é uma guerra ideológica. Vivemos um tempo onde as crianças e onde os adultos são fortemente influenciados por aquilo que é liberado nas redes sociais, por aquilo que é liberado na televisão, por aquilo que é liberado na literatura, por aquilo que é liberado no entretenimento.
E a sua TV em casa é um portal. E se você não vigiar, espíritos malignos podem entrar e se assentar lá. O seu celular na sua casa é um portal. E se você não vigiar,